Olá e bem-vindo ao Cerebrando. O tema de hoje é drogas. Como elas funcionam? Por que elas viciam? O que tem de tão bom sobre as drogas? Para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho a presença de um empresário e produtor musical que tem ampla experiência de primeira mão com o assunto, tanto que ele virou personagem do livro e do filme Meu Nome Não é Johnny. Eu tenho aqui comigo João Guilherme Estrela. João, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem muita coisa a aprender com você, porque a gente ouve falar em drogas, o Ministério da Saúde, claro, faz todas aquelas campanhas dizendo que drogas são sempre uma coisa terrível, e, no entanto, se tanta gente usa, ruim não pode ser, né? E a gente aprende, eu dou aula sobre isso, a gente aprende e ensina que as drogas funcionam e levam ao vício justamente porque elas dão prazer, elas trazem uma sensação de euforia, de bem-estar. É isso mesmo? É por isso que geralmente as campanhas não funcionam, né? Porque jovem não é bobo, elas já atacam, né? logo o tema, a consequência, né? Falando que as drogas são horríveis e tal. O ruim vem depois, né? Eu me lembro de ter ido uma semana de debate sobre drogas em Goiás e, assim, no dia que eu fui, estava cheio porque tinha a história do filme por trás, o livro, que assim, milhares de pessoas já viram e tal. E a mulher veio me falar, a curadora veio me falar, mas por que houve, né? O que deu errado? Porque assim, só hoje que está cheio e a semana inteira não veio ninguém. Aí eu olhei pro título do seminário, era Semana de Combate às Drogas. Quer dizer, assim, se você mudar o seu título, você pode conseguir público. Porque é justamente por isso. Na verdade, as drogas, a grande maioria, dão prazer. Elas são, né, de cara, assim, de imediato. As pessoas usam porque elas causam uma sensação agradável. Quando você usou a primeira vez, você me disse que foi por oferta, né? Foi convite, um amigo seu que ofereceu. Eu na primeira vez, assim, nem me lembro de ter sentido alguma coisa, porque eu estava tão preocupado, assim, não tinha muita informação, era maconha e com medo de ser preso, com medo de o que ia acontecer com o cérebro e o que meus pais iam perceber. Então tinha todo esse contexto meio mal informado e de uma coisa muito maior do que na verdade era. E, então só na segunda vez que eu realmente percebi mais né, mas você usou a primeira vez porque te ofereceram, mas já naquela expectativa do isso vai ser bom, isso vai ser uma experiência agradável, isso? Era o marketing que estava sendo feito pela pessoa que ofereceu. Mas pude comprovar, assim, usando vários tipos de drogas, que todas as primeiras vezes, durante um certo tempo, você tem uma sensação de prazer e uma sensação de controle da situação, né? Então, que isso dura um certo tempo e tá aí meio que a armadilha tá meio por aí, né? Nessa sensação que você tem no começo de que é agradável, é prazeroso e que você tá gerenciando aquilo, né? Você escolhe o que tá fazendo e quando tá fazendo. Isso dura um tempo, né? Dependendo do tipo de droga que a gente pode estar falando. E esse tempo que pode ser um timingzinho meio perigoso, porque quando você se tocar, que está começando a ficar incômodo, como a cocaína, por exemplo, ela de uma hora para outra começa a ficar meio diferente, você começa a ficar um pouco mais acuado, você começa Mas isso é mais lá pra frente, quando você já aumentou o uso. Você aumenta o teu consumo. E é isso mesmo, você tem que aumentar o consumo porque você descobre que o tanto que eu cheirei ontem já não dá o mesmo barato. É exatamente isso? Isso acontece. Você vai notando e varia também a qualidade, né? Sim. De cada vez que você... porque o que a gente aprende na pesquisa com a versão da neurociência do uso de drogas é que, primeiro, todas elas funcionam porque elas dão prazer, justamente, né? São substâncias que têm a capacidade de, uma vez no teu sangue, entrar no seu cérebro e ir lá direto no sistema de recompensa e já liga aquilo independente. Normalmente, essas estruturas do sistema de recompensa, elas são ativadas com o teu sucesso, né? O sucesso das suas ações, daquilo que você faz, e aí te dá aquela sensação de prazer, né? Do dever cumprido, do trabalho bem feito, Ed.
é a autoconfiança, né? A conquista, eu vou conseguir fazer isso. A princípio você vai, inclusive, aonde você talvez não fosse. Isso, né? Te dá aquela sensação de capacidade. Mas então todas as drogas que dão vício, elas têm essa capacidade em comum de entrar direto no cérebro, direto nessa estrutura e, bum, já ativa o seu sistema de recompensa, então te dá aquela sensação de prazer, né? O que quer dizer que todas as drogas, por definição, dão prazer. E essa é a parte que o Ministério da Saúde é incapaz de encarar e dizer nas campanhas, né? Que drogas dão prazer, sim. E o problema é isso. O problema agora, é o que vem depois por causa desse excesso de prazer, né? Porque o sistema vai se acostumando, vai se protegendo, então deixa de sentir, de te dar o mesmo prazer com o que antes funcionava, né? E aí você começa... Exato, eu acho que fica uma distância, porque assim, se você tá... A tua situação normal, né? A tua vida sem drogas. Você tem altos e baixos, né? Às vezes você fica mais triste e você depois retorna ao teu estado normal. Essa distância, né? A droga, de repente, aumenta. Vai ficando maior, né? Porque a cocaína, por exemplo, ela te dá uma euforia quase imediata, não é isso? E você depois, de prazer eufórico. Se você estiver num momento meio difícil, você vai baixar muito. A hora que o efeito passa, né, você vai lá para baixo. Vai lá embaixo. Então, o êxtase também, né, dá uma distância gigante entre se você está num momento... Porque muitas pessoas acabam utilizando porque estão num momento meio complicado, meio difícil. Então, a distância é gigantesca, fica gigantesca. A volta para a realidade é uma volta cada vez mais difícil, né? E para se conseguir esse up, você também acaba dobrando, triplicando suas dosagens. E aí que vai ficando perigoso. Aí complica tudo, né? Perigoso pelo risco de overdose. Né? Pois é aí que vem... De não sair mais, né? E aí fica um ciclo vicioso e assim... Você passa a funcionar em função da droga, é isso? Conseguir mais? É o descontrole da tua vida, né? Porque até um certo ponto você vai levando, você vai trabalhando... Você consegue levar a sua vida normal. Mas chega uma hora que você não consegue conciliar isso, né? Fica uma coisa complicada. Você lembra dessa sensação de chegar nesse ponto em que... de notar que os prazeres que você tinha normalmente já não interessavam mais tanto, que a única coisa era... mais droga, eu preciso de mais uma dose, eu quero mais uma dose? Eu lembro bem eu geralmente eu vou até onde, sabe, eu exagero muito nas coisas compulsivamente e quando eu percebo quando não está dando mais e tento frear. Com a cocaína foi mais difícil, porque tinha muita quantidade, então muitas vezes eu fiquei um tempo sem usar e tentando não usar, mas tinha muita quantidade, então era um conflito. Mas com maconha, por exemplo, eu fumei durante 10 anos e depois eu comecei a me sentir, sabe, assim, meio inseguro, meio acuado, e quando eu não estava fumando, me sentia ótimo. Então, essa diferença me fez parar, assim, quase que de imediato. Mas você diria, então... O que você experimentou? Maconha, álcool, cigarro, claro, cigarro cocaína? Cigarro parei há pouco tempo, 2 anos. Cocaína, cogumelos, LSD, ácido. Êxtase. Heroína, não. Heroína, não. Heroína foi a única que conscientemente você disse, essa é pesada demais, essa de jeito nenhum. Essa eu já tinha me informado bem sobre. Você sabe que a única experiência que eu tive com drogas foi com opioide. No parto do meu filho. Eu não sabia que iam me dar opioides, eu na mesa já de preparação, eu comecei a me coçar, eu perguntei para o anestesista, você me deu opioide? Ele caiu na gargalhada e disse, morfina, eu acabei de dar, né? Era fentanil, que é parecido com a morfina. Dá coceira, né? Dá uma coceira incontrolável, mas o que eu não lembro de nenhuma sensação de prazer, assim, marcada, mas eu lembro de a hora que me levaram para o quarto, eu lembro do sono mais extraordinário da minha vida, o meu pai de pé do meu lado, o meu corpo pesava 1 tonelada na cama, era a sensação que eu afundava na cama, sono levantava, ouvia a voz dele, falava alguma coisa com ele, e aí meu corpo afundava de novo e voltava, foi aquele sono extraordinário. Olha o jeito em que eu tô falando. Foi aquele sono extraordinário, e eu lembro da sensação, eu lembro de sair do hospital no dia seguinte, com meu filho no colo, olhar para a porta do hospital e dizer,
eu quero fazer isso tudo de novo, é aqui. Aí que me deu aquele assim, Cacilda, isso que é o efeito, né? Essa sensação de memórias boas que a gente associa ao... Muita gente se vicia, né? Não, pois é, eu entendi perfeitamente que é facílimo se viciar em opioide. Tem que ficar tomando esse tipo de medicação. Exatamente. E depois fica viciado, né? Pois é, eu lembro que pouco depois disso eu entrei no laboratório de um colega que tinha fentanil preso, né? Trancado no armário médicos, de vidro. Eu lembro de olhar para aquilo, ó, você aí e eu aqui, nunca mais na minha vida, né? Porque é essa sensação mesmo de caramba, que efeito que esse negócio tem em cima do meu cérebro. Dentro do corpo, dentro da profissão de médicos, assim, existem milhões de casos de problemas de vício. De vício com opioide. Afastamento para se tratar e voltar e tal. Né? Então esse você foi esperto e disse, esse aqui eu não vou conseguir nem achar que eu estou controlando a situação. A heroína eu tinha lido o livro da Christiane F., né, aquela menina alemã que foi... E que depois teve o filme, né, drogada e prostituída com 14 anos de idade por causa de heroína. E eu, desde novo, sou fã do David Bowie, canto músicas dele e tal, no meu show. E no filme tem uma música dele na trilha do filme. E é um filme que é sobre heroína, sobre vício de heroína, e é muito, muito pesado. E eu tive um momento que me apresentaram. Tinha uns italianos na Real da Ajuda, quando eu morava lá, o cara tinha um saco de heroína, assim, desse tamanho. Os caras estavam cheirando heroína meio-dia. Nossa. Eu tava indo pra praia, tinha um saco de cocaína também. Aí eu cheirei uma carreira de cocaína e fui pra praia. Mesmo aquela carreira de cocaína ao meio-dia foi terrível. Mas fugi da heroína, assim, graças a Deus, porque beleza. Ela é complicada. Essa é mais complicada, né? Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo com o João Guilherme Estrela. Até já. Estamos de volta com esse Cerebrando, em que eu estou conversando com o João Estrela sobre drogas, por que elas dão tanto prazer, qual é o apelo que elas têm. João, você usou cocaína por muito tempo, né, que dá aquela euforia enorme. E você acabou passando de mero usuário de cocaína para vendedor de cocaína também. Mais uma vez, porque a oportunidade apareceu? Não foi planejado, né? Aí, assim... Eu já trabalhei com vendas de todos os tipos de produtos. Esse foi um produto mal escolhido, né? Porque ele não é liberado, ele me levou à prisão. Então, foi uma coisa que na verdade, me pegou num momento totalmente desconectado, tipo assim, com uma adolescência estendida, Você tinha 20 e poucos anos de idade ainda? Eu já tinha um pouco mais, quase 30, nessa época da comercialização. Mas é bem assim que o oposto do que eu falo para jovens, assim, quando eu faço palestras. Parar para pensar quando tem as bifurcações, os caminhos, né, que a gente está sempre tendo que escolher, né, e a gente, quando está nesse pique meio doido, assim, você não para pensar, você segue. Então foi mais ou menos o que aconteceu, eu não medi consequências e fui indo. Obviamente que num dado momento eu tinha consciência de que aquilo ali estava rendendo muito dinheiro e que existia um certo poder em cima daquela história. Pois é. Um glamour, porque era a década de 80, 90. E você não estava vendendo para qualquer um, né? Você estava vendendo eu não lidava com, por exemplo, com pessoas que nunca tinham usado, e crianças e jovens. Eram pessoas que até tinham me apresentado já antes. Assim, isso era o que eu tinha, era a minha percepção da coisa, né? Você falou de ganhar muito dinheiro muito rápido. Eu fico pensando o paralelo, mais uma vez, com o efeito direto das drogas, porque tem estudos que medem o efeito que uma dose de cocaína, o que seria o equivalente a uma dose normal, né, de um usuário iniciante.
Uma dose de cocaína no cérebro produz um aumento de 10 vezes a dopamina que você normalmente consegue pelos próprios meios, né? E como é essa dopamina aumentada no seu sistema de recompensa que leva ao prazer, você já imagina o prazer que uma dose de cocaína não dá, né? Olha, eu já tirei uma carreira tão grande que deve ter me dado uma recompensa enorme. Eu não sei onde deve estar essa recompensa. Pois é, mas eu estava lendo numa entrevista sua... Dá um efeito contrário, na verdade, desculpa te interromper. O quê? O excesso de uma dose, o tamanho de uma dose, uma dose excessiva, ela causa em vez de uma recompensa agradável, ela te causa a gente pode chamar de recompensa também, mas com efeito colateral. Que são aqueles efeitos de uma travação, de uma coisa de você não conseguir prazer, de conseguir uma coisa tensa e acuada e ruim. Mas sabe que isso também é efeito da cocaína no corpo, né? Que a gente pensa, a gente fala só dos efeitos da cocaína no cérebro, mas a cocaína e a anfetamina também é o que a gente chama de simpatomimético, né? São substâncias que agem no seu corpo como se você estivesse tendo uma mega descarga de adrenalina, né? Como se você estivesse no auge daquela situação de estresse. Então, é parte daí que vem aquela sensação de força também, né? Além, claro, da sensação de eu posso, né? De otimismo, digamos, mas vem o pico de pressão, o seu coração que dispara, né? Então, claro, é esse o risco da overdose, você acabar... No dia seguinte, exausto, com dores no corpo. Exausto, porque o seu corpo passou, de fato, por uma baita sessão de estresse. Pois é. Não, mas o que eu estava pensando do tráfico é que esse efeito, digamos, bioquímico que a cocaína tem em cima do cérebro é esse prazer 10 vezes maior do que o normal de uma vez só, né? E eu li alguma coisa que você falou, que quando você vendia droga, você conseguia o que você ganhava numa semana, num mês, você ganhava num dia, né? Então, ainda tem mais esse prazer... multiplica esse lado também, né? Do retorno enorme, né? Por isso a dificuldade de você se afastar da situação. Eu tive várias vezes tentando me afastar e tal, e não era uma coisa fácil. Eu consegui ficar sem usar e não fiquei sem negociar, porque tinha, mesmo tendo... Você chegou Cheguei a ficar sem usar uns 6 meses e depois antes de ser preso? Tendo muita cocaína. Mesmo assim, consegui ficar sem usar alguns meses, mas negociando. O que você quer dizer negociando? Negociando vendendo. Com você? Ah, sim, tá. Não negociando com você mesmo. Pois é, você é a prova viva de que é possível parar de usar completamente e nunca mais. Você, desde que saiu da prisão, não usou mais, né? Desde que foi preso, a cocaína é muito mais fácil de parar do que o álcool e o cigarro, por exemplo. Assim. É que álcool e cigarro, a gente vai na esquina e compra, né? A cocaína tem esse também. Problema também. É verdade. Cocaína você não precisa nem na esquina. Nem precisa ir na esquina. Chama que nem tem que pegar em casa, né? O uísque talvez, mas se bem que tudo vem à sua casa, né? Principalmente na Barra, onde estamos. Pois é, mas olha só, tem todo um debate em torno de como fazer, ainda mais com o crack hoje em dia, né? Que o crack é um coice maior ainda que a cocaína, porque ele chega no seu sistema de uma maneira ainda mais rápida, ainda mais forte. No crack você chegou a usar, duração. Não? Olha, quando... no comecinho experimentando cocaína, tinha acho que era o Freebase que se chamava, mas eram as pedras de cocaína pura. Era outro destilado com éter, com uma coisa menos agressiva. E eu experimentei uma vez. Realmente era uma coisa muito, muito mais forte. Ela anestesiava o pulmão rapidamente e tinha um efeito bem mais forte e de curta duração, assim como o crack tem, né? Que é uma coisa parecida, só que ele parece que destilado, fabricado com metais pesados, altamente nocivos. E tem aquela coisa tudo isso ainda também, né? Que a gente aprende no colégio químico, acho que é uma das primeiras coisas, né? O gasoso, o líquido e o sólido, líquido, gasoso. Sólido, né? Então, ele vira fumaça, depois líquido e vai depois voltando a ser uma borracha. Isso acontece no seu pulmão. Né? Tem esse problema. Ele entra fumaça, gruda nos alvéolos e vai
virando de novo mas uma acho coisa que além desse borrachuda. problema, né, de ser poluente mesmo, Isso é a né, parte física, pro seu corpo, eu acho que o problema maior do vício do crack é que ele é extraordinariamente rápido, né? Acho que por causa dessa concentração tão grande. O que a cocaína, você falou da cocaína, que é a coisa da descida rápida e da necessidade de se conseguir mais e tal. O crack, a descida é muito mais veloz e é muito mais funda, e a necessidade de... Pois é. E quando você foi preso, então, você era usuário de muitas gramas por dia e você foi de muitas gramas por dia para 0 gramas por dia de uma vez só? E sem liberdade, né? É ainda mais nessa, quer dizer, então a gente fica falando de vários, de internações, de mecanismos diferentes, de tratamentos diferentes. Você teve 0 tratamento e ali na barra, bum, de uma vez só. Mas no final das contas, funcionou? O que foi? Aí funcionou. Foi a experiência. Eu acho que por isso. Eu acho que só assim, né? Eu acho que foi... Mas eu acho que você não recomenda isso como tratamento, não, né? Não nesse estilo tão agressivo, não. Mas eu acho que esse tempo... tem se falado muito da coisa da internação, né? De dormir ou não, da compulsória. E eu acho que a minha visão da história é muito assim... porque hoje tem uma tendência bem mais moderna e tal, do paciente não ficar no local, de passar o dia e ir embora e tal. Algumas clínicas funcionam muito bem com esse estilo de trabalho, mas isso depende muito de com quem você está lidando, né? E a pessoa... Tem pessoas que precisam de um tempo distantes, assim. Eu acho que se o lugar for um lugar que faça... primeiro que não seja que é de preferência voluntária a internação, né? E que a pessoa passe esses 3 meses, 4 meses que eu fiquei na Polícia Federal a seco, né? Aquele alçapão lá, forçadamente, mas que a pessoa de preferência voluntariamente fique ali e que seja um lugar, que não seja uma clínica dessas uma casa fechada, trancada, mas que a pessoa possa criar um outro ângulo de visão da própria vida e reconheça, né, sinta o coração bater de outra forma, o pulmão respirando. Né? Pois é, eu já vi para botar na balança e poder escolher, olha... Exato. Tem outro lado aqui para viver, eu posso, de repente, escolher de novo, né? Exato. Eu já vi terapeutas dizerem que para abandonar o vício é preciso fazer sacrifícios, né? É preciso se sacrificar. Eu fico pensando no que eu aprendi sobre neurociência, né? E nessa história do sacrifício. A gente só se mexe com a perspectiva, com a perspectiva de ganhar alguma coisa, né? De algum prazer. Então, você convencer a pessoa que está no auge do vício de que ela precisa abrir mão daquilo, ela está ali justamente porque ela precisa daquele prazer. Na verdade, né? também... Então, eu acho que me parece, né, que a pessoa precisa desejar sair daquilo, né, procurar um outro prazer e descobrir um outro prazer na vida, né, para substituir aquilo. Então, para a gente fechar, que a gente tem menos de um minutinho mais agora, o que é o seu prazer hoje? O que te motiva? Qual é a sua droga hoje, mas aquela que depende de você? Bom, assim, trabalhar é bom demais, assim, acho, produzir, trabalhar, cantar, né, e curtir o meu filho, fazer isso tudo para ele tem 4 anos, poder voltar para casa e conversar com ele tá sempre perto. Hoje em dia eu faço palestras e ajudo gente pra caramba a tentar melhorar, sair fora das situações de risco. Eu estou fazendo uma clínica virtual que vai se chamar João Estrela Consult. Bacana. É um site assim, bem legal. E isso me dá muito prazer. É uma profissão nova, assim, que apareceu decorrente dessa história toda. Prazer novo para a vida, então. Muito legal. Eu conversei com o João Estrela sobre drogas, o que
tem de bom, o que tem de ruim e o que tem de bom depois das drogas, muita né? Coisa boa. João, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Até a próxima.